No Speaking do OIT, o examinador faz o papel do paciente, e a tarefa aqui é conduzir uma consulta com estrutura, empatia e linguagem adequada ao paciente. A prova tem 2 roleplays com cerca de 5 minutos cada, e antes de cada um você tem 3 minutos de preparação. Em cada cenário, você é o médico, o examinador é o paciente. Nesse vídeo, você vai entender o que acontece em cada roleplay, o que o exame avalia nos 2 grupos de critérios e onde candidatos brasileiros perdem pontos que não têm nada a ver com o inglês. Antes de começar, deixa eu falar para vocês sobre 2 preocupações que aparecem aqui com frequência. Meu inglês tem sotaque forte, e isso vai prejudicar minha nota. Olha, o sotaque não é critério de avaliação no speaking, do OIT. O critério de intelligibility avalia se a sua fala é compreensível. E sotaque brasileiro não costuma comprometer a compreensão, sabe? O que prejudica, na verdade, é quando você fica nervoso e fala rápido demais, você engole sílabas, você erra algumas vogais, né, que são comuns para brasileiros. Perder a organização das ideias é muito pior, na verdade, do que ter um sotaque forte. Speaking é a parte mais difícil porque meu inglês não é fluente o suficiente. Então, o OIT ele avalia a comunicação clínica eficaz. E fluência é apenas um dos 9 critérios, né? Candidatos que chegam tentando soar nativos, eles frequentemente perdem pontos nos critérios clínicos por usar linguagem técnica demais com o paciente, ou deixar de explorar sintomas, ou conduzir a consulta sem estrutura, que é muito mais importante, né, do que soar totalmente como um nativo. Então vamos lá. Cada roleplay representa uma situação clínica. Pode ser uma consulta inicial, pode ser orientação sobre tratamento, manejo de sintomas, educação em saúde, aconselhamento sobre estilo de vida ou explicação de procedimentos. Antes de cada cenário, você recebe um cartão com informações, né, sobre o caso. O setting, né, o contexto do paciente e as tarefas que você precisa cumprir durante a consulta. Então, você tem 3 minutinhos aí para ler e organizar a sua abordagem. Esses 3 minutos determinam a estrutura da consulta. Candidatos que chegam no roleplay sem uma estrutura mental, eles perdem tempo nos primeiros 30 segundos tentando se orientar. E o examinador registra isso no critério de providing a structure. Então, usa o tempo de preparação, gente, para identificar quais informações você precisa coletar, o que você precisa explicar ao paciente e como você vai abrir e fechar a sua consulta. Então, o que acontece durante o roleplay? Vamos pensar. A consulta do OIT, ela segue uma lógica clínica, então é a mesma que você usa já no seu trabalho, adaptada para o contexto do exame. Então, o que você precisa fazer? Você precisa cumprimentar o paciente e se identificar, explorar os sintomas e as preocupações desse paciente, né? Demonstrar que você está ouvindo, que você considera o ponto de vista do paciente, que você precisa explicar também os procedimentos ou orientações em linguagem acessível, isso é muito importante, né? Verificar se o paciente entendeu, encerrar a consulta de forma profissional. Então, 2 comportamentos têm impacto direto na sua nota, tá? E tem a ver com o tipo de pergunta que você faz, olha só. Perguntas abertas, né? Perguntas do tipo, can you tell me more about that? Né? Ou, how has that been affecting you? Abrem espaço para o paciente falar e fornecem material para você explorar. Candidatos que usam apenas perguntas fechadas, por exemplo, does it hurt? Is it worse at night? Limitam a coleta de informação e acabam prejudicando o critério de information gathering. Linguagem acessível é muito importante, viu? O paciente no roleplay, ele não é médico. Termos como hypertension, dyspnea ou edema precisam ser explicados ou substituídos, tá? Então, se você não substitui, você explica. Usar terminologia clínica sem traduzir para o paciente afeta diretamente o critério de information giving. Mas, ok, o que o examinador realmente avalia, né? Eu já tenho falado com vocês alguns critérios, mas vamos lá. O speaking, ele tem 9 critérios, divididos em 2 grupos. Critérios linguísticos, que são intelligibility, se a sua fala é compreensível, né? Sotaque aqui não é tão importante, mas a clareza articulatória e o ritmo, sim. Fluency, o discurso tem um ritmo natural, ele não tem pausas excessivas, ele não interrompe, né, a comunicação por pausas ou por falta de linguagem. Appropriateness of language. Então, a linguagem está adequada ao paciente, né?
É técnica demais, gente, prejudica. Informal demais também. Próximo critério, resources of grammar and expression. Então, você usa estruturas variadas com precisão suficiente para comunicar com clareza? E o segundo grupo é critérios de comunicação clínica, olha só. Primeiro deles, relationship building. Então, você tem que criar rapport com o paciente, você tem que se conectar com o paciente, você tem que demonstrar que você está ouvindo, né? E que as preocupações dele importam. Segundo critério, understanding and incorporating the patient's perspective. Então, você considera o que o paciente está sentindo e pensando sobre a situação, além dos sintomas físicos? O próximo critério é providing structure. A consulta, ela tem organização clara, com abertura, desenvolvimento e encerramento definidos? Information gathering. Suas perguntas são adequadas para explorar os sintomas? Então, você usa perguntas abertas, aprofunda as respostas do paciente. Próximo critério é information giving. Suas explicações são claras, acessíveis e verificadas. Você checa se o paciente entendeu? Então, os candidatos que focam apenas em produzir o inglês correto, gente, frequentemente eles negligenciam a condução da consulta e a nota reflete isso. Mas e aí? Onde os candidatos brasileiros mais perdem pontos? Bom, há padrões de dificuldade que se repetem com candidatos brasileiros no speaking. Buscar a precisão gramatical durante a fala é um deles, né? A gente fica na nossa cabeça monitorando cada frase enquanto fala, e isso consome uma atenção que deveria estar no paciente. E além disso, pode causar hesitação, né? O resultado é uma consulta que está tecnicamente ali correta, mas sem fluidez e sem presença clínica. O OIT, ele avalia a comunicação funcional, tá? Uma frase simples, clara, vale mais do que uma frase super complexa, mas com hesitação, com pausas excessivas, para ficar pensando aí nessas palavras corretas. Empatia mecânica também pode ser um problema. Frases como I understand your concern, repetidas sem conexão com o que o paciente acabou de dizer, são ensaiadas. Então, o examinador aqui, ele avalia se a empatia responde ao que está acontecendo na consulta. Então, se você simplesmente memoriza frases de acolhimento, gente, não vai rolar, né? Passividade na condução também é um problema. Então, alguns candidatos, eles deixam o paciente falar sem direcionamento. E aí eles acabam perdendo o controle do tempo e chegam no encerramento sem ter cumprido as tarefas do cartão. Então, é um olho no peixe, outro no gato, gente. A consulta, ela precisa de estrutura e você, né, no papel do médico, é o responsável por manter essa estrutura. Outro problema, velocidade da fala sob pressão. Então, quando a ansiedade sobe, a tendência é acelerar. Então, fala acelerada reduz clareza, aumenta erros e sinaliza falta de controle da situação. Pausas curtas, deliberadas, melhoram a inteligibilidade e transmitem segurança no seu discurso, né? Um outro problema que a gente já mencionou nesse vídeo, que são as perguntas fechadas em sequência. Um bloco de perguntas de sim ou não pode parecer eficiente, mas fecha o espaço de comunicação com o paciente e limita a coleta de informação. Então, assim, uma pergunta aberta bem colocada gera mais dados clínicos, às vezes, do que 5 fechadas seguidas. Então, pensar aí de forma crítica nesse sentido. Bom, até agora, nós cobrimos 2 competências do OET, Writing, no último vídeo, e Speaking, nesse vídeo. E se você assistiu a esses 2 vídeos e chegou até aqui, saiba que nos próximos episódios vamos tratar de Reading e Listening também. E se você quer saber mais sobre o OET, o nosso e-book gratuito sobre o OET Medicine está na descrição desse vídeo. Lá você encontra exemplos dos cartões do Roleplay com o formato exato que aparece na prova, além de detalhamento de cada critério do speaking. Se esse vídeo foi útil para você, deixe seu like, aproveita para seguir o nosso canal e segue a gente também nas outras redes sociais, no Spotify, no Instagram e no TikTok. Até o próximo!